Paz de Cristo! Hoje, no terceiro encontro, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre o perdão. E como é difícil perdoar, é muito difícil. E Jesus pediu para a gente perdoar. E Jesus pediu para a gente amar aqueles que não gostam da gente, os nossos inimigos. Só a chama do Espírito Santo para transformar o nosso coração. Vamos cantar Inflama Meu Coração, pedindo o Espírito Santo. Inflama meu coração, inflama meu coração, no fogo do Espírito Santo de Deus. Inflama, inflama meu coração, inflama meu coração, no fogo do Espírito Santo de Deus. Vem retirar do meu coração as raízes que me impedem de adorar. Vem retirar do meu coração as barreiras que me impedem de te amar. Se tu quiseres, Senhor, tens o poder de me curar. E Jesus diz para aquele homem: eu quero que você fique curado. Eu quero que você fique curado. Eu quero ficar curado, meu filho. Eu quero ficar curada, minha filha. Eu quero ficar curado. Jesus tem poder. Eu quero ficar curado. Repete comigo. Divino Espírito Santo, aumenta os espaços dentro do meu coração, para que eu possa amar e adorar a Deus em espírito e em verdade, com tenacidade, constância e profunda intimidade. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. E São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Maravilha. Olha, o encontro de hoje, a nossa aula, talvez seja a aula mais importante de todo o curso. Muito importante, muito importante. Eu diria que o que eu vou ensinar para vocês, na verdade, Jesus ensinou para nós e eu vou passar para vocês, é como se fosse uma chave para o céu. Porque no dia da sua morte, você vai precisar saber o que eu vou te falar hoje. Presta bastante atenção nessa aula, participa com amor, porque coisas maravilhosas nós vamos ver aqui nessa aula hoje, tá bom? Vamos começar então. Você pode pegar a apostila que eu enviei lá no grupo do WhatsApp, já está lá, tá? É só você baixar, são 4 folhas. Na página número 1, a gente vai pegar aqui, ó,
Terceira aula, que é a quarta parte do nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, a oração e a espiritualidade. Então, são duas partes, né? A primeira parte, confissão, e a segunda parte, como perdoar o irmão. Nessa aula de hoje a gente vai falar da confissão. Na semana que vem a gente vai falar como perdoar o irmão. O irmão, o próximo, o inimigo, o amigo. Dependendo das circunstâncias e do momento, o amigo pode se transformar no inimigo. E vice-versa. O inimigo pode se transformar no amigo também. Aquele que é próximo, aquele que está distante, que você não conhece, pode se tornar o seu irmão. E muitas vezes o seu irmão pode se tornar o próximo. Se você não sabe o que é o próximo, lê lá o Evangelho do Bom Samaritano, onde perguntam para Jesus quem é o meu próximo. Tá certo? Vou adiantar. É aquele que precisa do meu amor. É aquele que precisa da minha presença. Ok? Parte 1. Né? Fonte de referência para o tema da aula. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Está no Catecismo da Igreja Católica, no número 2838. Tá legal? Naqueles numerozinhos ao lado, você dá uma olhada lá, os números em negrito, número 2838. Quando a gente reza a oração do Pai Nosso, que é a oração do Senhor, normalmente a gente reza perdoai, né? Perdoai. Mas o jeito certo de rezar é perdoai-nos. Pai Nosso que estais nos céus, no plural, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, singular. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que maravilha. Então, eu levei 20 anos para aprender isso, que não é perdoai, mas sim perdoai-nos. Que maravilha. Vamos para a primeira parte, então, confissão. No primeiro tópico aqui, eu já começo falando sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. São as leis que Moisés recebe no Monte Sinai. Ele conduz um povo pelo deserto, um povo que acabou de sair da escravidão do Egito. Ficou 400 anos como escravo. E Moisés liberta o povo pela ordem de Deus, né? Ele liberta o povo. E aí eles vagam pelo deserto, procurando a terra prometida. Para guiar o povo, para o povo acalmar o coração, respeitar uns aos outros, Deus dá 10 mandamentos. Né? São 10 mandamentos em 2 tábuas de pedra. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, anote aí, no capítulo 19, do versículo 16 ao 26, vai abrindo aí, você vai ver a história de um jovem rico. O jovem pergunta para Jesus, Jesus, como que eu faço para ir para o céu? Como que eu faço? Jesus responde para o jovem, você quer ir para o céu? Guarda os 10 mandamentos. Pois é, eu e você precisamos decorar os 10 mandamentos. Você sabia? A gente precisa guardar no coração. Decorar significa guardar no coração. Então, olha lá, as leis que Moisés, isso a gente já falou, certo? O Evangelho de Mateus, 19, de 16 a 26. Esses são os 10 mandamentos, certo? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos, dias santos de guarda. Quais são os dias santos de guarda? Tá aí, ó, 1º de janeiro, Corpus Christi, 8 de dezembro, né? 25 de dezembro. São 4 dias, tá certo? 4 dias. Porque tá aí, 1º de janeiro é Santa Maria Mãe de Deus, 8 de dezembro, Imaculada Conceição. Ficou claro? Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar,
não levantar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Eu estou falando rapidamente assim os 10 mandamentos. Eu quero que até a aula que vem, todos, sem exceção, decorem os 10 mandamentos. Por quê? O dia que você morrer, Jesus vai perguntar para você sobre os 10. É a chave do céu. Então a gente precisa guardar os 10 mandamentos. Sério, urgente, o mais rápido possível. Tá legal? Depois eu vou fazer uma aula só com os 10 mandamentos, pegando um por um, fazendo exame de consciência. Exame de consciência é pensar, será que eu pequei contra o primeiro? Será que eu estou indo na missa? Será que eu confessei? Será que eu comunguei? Será que eu não bloqueei ninguém no WhatsApp que precisava da minha ajuda? Tá entendendo? Será que eu peguei emprestado e não devolvi? Depois nós vamos aprofundar isso. Segundo ponto, os 5 mandamentos da Igreja Católica. Você sabia que é obrigatório para todos os católicos? São 5 mandamentos. Mas por quê? Cristo deu poder à Igreja Católica, certo? Então, ele disse assim, quem ouve a Igreja Católica está ouvindo a Jesus. E quem despreza a Igreja Católica está desprezando a Jesus. E quem despreza Jesus, despreza o Pai que enviou Jesus. Tá entendendo? Tá tudo interligado. Isso tá em Lucas 10:16, ó, tá em vermelho. Tá legal? Tá em vermelho. Bom, os 5 mandamentos da igreja é o mínimo indispensável, né, no espírito de oração, para ter o esforço moral, para ter o crescimento no amor ao próximo. Tá entendendo? Então, a gente precisa guardar também os 5 mandamentos da igreja. Mas que mandamentos são esses? Está aí, ó. 5 mandamentos da Igreja Católica. Guardar os domingos e os dias santos de guarda. Ouvir a missa inteira. Né? Esse aí já está contido lá nos 10 mandamentos. Legal. Confessar-se ao menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano a gente precisa confessar. Tá certo? O ideal é uma vez por mês. Tá? Uma vez por mês, uma vez por semana. Vai de acordo com a sua necessidade. Você pode procurar um padre que você se identifica, sabe, mais amigável, não sei. Não é necessário você, na sua paróquia, você confessar com o padre. Você vai em outra. Se você for coordenador de comunidade, é até bom você procurar outro padre, porque pode gerar problema, né? Vai da sua consciência, você escolhe. Terceiro, comungar na Páscoa. Né? Comungar pelo menos uma vez por ano na Páscoa. Antigamente, na época de São Francisco, Santa Clara, se eu não me engano, né? Eles comungavam uma vez por ano. Imagina. E hoje nós podemos comungar todo dia. Mas em cada dia você pode comungar 2 vezes. Tá? E é bom também, antes de comungar, 1 hora antes em jejum. Tá certo? Não comer nada. 1 hora antes da missa não, de comungar. Tá legal? 1 hora antes de comungar. O que mais? Se você tiver em pecado mortal, nós vamos falar daqui a pouco, você não pode comungar. Porque Jesus avisou, se você comungar, pecou contra qualquer um dos 10 mandamentos, você come a sua própria condenação. São as palavras de Jesus, tá? Tá aí o quarto. Jejuar-se, abster-se de carne quando a igreja pede. Né? A igreja pede quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Toda sexta-feira a igreja recomenda, ao longo do ano, a gente não comer carne. Né? E Nossa Senhora pede na quarta e na sexta para a gente não comer carne. Porque a carne deixa a gente pesado, né? É uma questão de desprendimento. Comer um peixe que é mais leve, vai digerir mais fácil. O jejum ele deixa a gente mais leve. Eu já vi uma frase assim, que o jejum abre as janelas da alma. Né? Jesus ensinou que o jejum é importante na oração. Muita oração e jejum espanta demônios, evita um monte de mal. Eu sempre digo que nem tudo é demônio. A gente tem um mundo, a gente tem imperfeição humana, a gente tem a carne, tá certo? Mas algumas coisas é o demônio sim. Depois nós vamos fazer uma aula sobre isso, né? A gente vai se basear no padre Rufus, o padre Duarte Lara. Se você tiver alguma dúvida, procure esses padres no YouTube, Duarte Lara, padre Rufus, tá legal? Só você botar no YouTube aí que você vai achar com facilidade. O quinto ponto, ajudar a igreja nas suas necessidades. As pessoas chamam de dízimo, mas a palavra certa, dízimo seria 10%, mas na igreja católica não é assim, não é assim. É quanto você pode ajudar, com amor, com gratidão a Deus, né? Deus ama quem dá com alegria. Né? Tá aí, ó, 2 Coríntios 9:7.
Deus ama a pessoa que dá com alegria. Então, se você ajuda, por exemplo, a Canção Nova, a televisão, você ajuda, paga todo mês, não é isso. Até o Padre Jonas, Monsenhor Jonas Abib, ele pediu para, se você ajuda a Canção Nova, ajude na sua paróquia também, tá bom? É importante, é fundamental. Tem um ponto aqui que são observações a mais. Observe algumas passagens bíblicas sobre a confissão com o padre que ocorre na Igreja Católica desde os tempos dos apóstolos. Tá aí, né? Atos 19 e 18, aqueles que abraçavam a fé iam até os apóstolos e confessavam seus pecados. Outra coisa que fala de confissão, né? Confissão com o padre. João 20, 19 a 23. Jesus entra lá em Pentecostes, naquela sala, e tudo fechado, os apóstolos junto com Nossa Senhora, e eles com medo, e ele diz para os apóstolos, né? A quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. A quem não perdoarem, não serão perdoados. Deu para entender? Serão retidos. Tá aí em João 20, até botei no começo e no fim, ó, erro de digitação, mas tudo bem. João 20, 19 a 23. Legal. Terceiro ponto. Como cometemos um pecado mortal? Como cometemos um pecado mortal? Gente, dúvidas, pergunte para o padre. Não seja escrupuloso. Ah, pisei numa formiguinha. Não, isso não vai dar, isso está errado. Vendo diabo em tudo, demônio em tudo. Tudo está errado, todo mundo é pecador. Tem que ter paciência, tem que ter discernimento. Pedir orientação do padre, conversar com seus pais, com seus amigos. Manda mensagem para mim, tira dúvida. Tá certo? Então vamos lá. Como cometemos um pecado mortal? Como que acontece? Para que a gente cometa um pecado mortal, é necessário que nesse ato pecaminoso haja três coisas, três aspectos: matéria grave, vontade deliberada e consciência plena. Tá vendo aí? Consciência plena. Eu vou voltar, ó. A matéria grave é um dos 10 mandamentos. Fácil. Um dos 10. Ah, mas eu não sei quais são os 10 mandamentos. Então, a sua alma está em perigo. Sua alma está em perigo. Você concorda? Se você não sabe quais são os 10 mandamentos, você pode estar pecando e não sabe. Vontade deliberada. Tive livre e espontânea vontade de cometer um pecado e cometi. Tá aí, ó. Tá certo? Vontade deliberada. E o terceiro elemento para que um pecado mortal aconteça é a consciência plena. Eu sabia que eu não podia roubar aquele dinheiro da empresa, porque tá lá no mandamento, que é o 5º mandamento, não roubar, não furtar. Tá certo? Eu tenho plena consciência. Eu vou e roubo. Você está em pecado mortal. E quanto mais alto o valor do dinheiro, mais grave é o pecado. Você roubou uma moedinha de 1 centavo? É claro que é um pecado. Você não pode pegar nem 1 centavo. Agora, pegou $1 milhão, que era dinheiro para os hospitais. Você está me entendendo? Então, o pecado pode ter níveis também. É grave, mas grave, olha, era o dinheiro que deixou de pagar pessoas no hospital, pessoas morreram. Então, perante Deus, as coisas são julgadas, né? É a justiça de Deus. Tá legal? Tem uma observação aí. Atenção, se no ato pecaminoso faltar um desses 3 elementos, não será pecado grave ou pecado mortal, mas sim leve ou pecado venial. Venial significa que é aquilo que pode ser perdoado. Calma, eu vou te explicar. Olha só esse exemplo. Olha só o exemplo. Eu fui na igreja, na missa, acendi uma vela próxima ao altar. Sem querer, coloquei a caixa de fósforo no bolso. Só me dei conta de que havia roubado a caixa de fósforos em casa quando eu fui trocar de roupa. E aí, como é que faz? Nesse caso, do roubo da caixa de fósforos, sabemos que será ou não um pecado grave, se respondermos as seguintes perguntas. Houve matéria grave? O que é matéria grave? Um dos 10 mandamentos. Tá certo? Antes de continuar, eu quero lembrar aqui que eu preciso dar atividades para os alunos. Ó. É um trabalhinho agora para o aluno número 3 e o aluno número 5. Vai lá no número 1, volta lá no número 1, aqui ó. Tá ali, número 1. São as 10 leis que Moisés recebeu no Monte Sinai. Pergunta número 3 e número 5. Quem recebeu as 10 leis? E onde? Qual o nome do lugar? Quem recebeu a resposta? Ó, Moisés. E onde? Monte Sinai. No dia da sua prova vai cair essa questão.
tá legal? A prova sua vai ser diferente de todo mundo. Vai cair essa questão, tá legal? Anote aí. Para todos, né, que são crismados, que não são, que estão chegando agora, todos, guarde os 10 mandamentos. Por quê? Porque no dia da sua morte, Jesus vai querer saber, ele vai pedir conta dos 10 mandamentos. Além do amor, né? Você amou e você precisa saber os 10 mandamentos, tá legal? Ah, mas o índio lá não sabe, mas o índio é índio. Você tá aqui e tá aprendendo comigo, tá? Você conhece Jesus, então Jesus pediu para você guardar os 10 mandamentos, tá bom? O que mais? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. Número 1, número 2. Aluno número 2 e número 5. Aqui no vermelho, tá vendo? É algo obrigatório para todos os católicos. O que é algo obrigatório para todos os católicos? Olha a resposta. O que é obrigatório? Guardar os 5 mandamentos da Igreja Católica. São 5, tá? Não precisa nem dizer quais. Eu só quero saber o que é obrigatório para todos os católicos nessa situação. Aluno número 4, aluno número 6 e aluno número 7. O que eu vou querer de vocês? Eu quero que vocês guardem, tá aí, ó, os 5 mandamentos da Igreja Católica. Eu vou repetir, aluno número 4, número 6 e número 7. Quero que vocês guardem e decorem, além dos 10 mandamentos, vocês vão decorar os 5 mandamentos da Igreja Católica. Seria bom se todos pudessem decorar, né? Porque isso também é uma questão de crescimento, de amor à Igreja, de amor a Jesus, tá certo? Se você ama a Igreja Católica, você ama a Jesus, porque foi a Igreja que ele deixou, tá certo? Ele fundou essa Igreja. Então, aluno número 4, número 6 e número 7, decore os 5 mandamentos da Igreja. No caso da caixa de fósforo, voltando à história, né? O cara foi lá, roubou, esqueceu, caramba, olha, sem querer. Houve matéria grave? Sim, ele pegou a caixa de fósforo, ele roubou. Houve vontade deliberada? Ele teve vontade de roubar a caixa? Não. Não. Eu levei a caixa de fósforo sem querer. 3. Tem consciência de que pegar a caixa de fósforo, 1 centavo, seja o que for de alguém, é pecado? Não pode. Tem consciência. Então, ó, faltou um dos 3 elementos, vontade deliberada. Então não é pecado mortal, não é pecado grave. Você me entendeu? Beleza. Agora, se ele tivesse vontade, não, vou pegar o dinheiro, vou pegar a caixa de fósforo, vou pegar tudo, tá com vontade de fazer, já até planejou, aí é pecado mortal. Mas como foi sem querer, não é pecado mortal. Solução da questão da história da caixa de fósforo. Não é pecado mortal, mas sim venial, porque não houve vontade deliberada. Fechou. Informações a mais. Na confissão, não é obrigatório falar ao padre os pecados veniais que você cometeu. Porém, tome muito cuidado, pois o acúmulo de pecados veniais te impedirão de alcançar a vida de perfeição e crescimento na vida interior em Jesus Cristo. E esses pecados veniais, um monte, pode te levar ao pecado mortal. Para entender melhor essa questão, assista o programa Som do Monte do Frei Gilson na TV Canção Nova ou no canal do YouTube Canção Nova. Lá o Frei Gilson explica sobre a vida interior, né? Vida interior, vida de santidade, entende? Vida interior, com o livro A Alma de Todo Apostolado. Esse livro você consegue, né, lá no site dele, tá certo? Aqui em Teresópolis eu comprei lá na Comunidade Magnífica. Né? Foi até a fundadora deles que me orientou. Eu tenho aqui o livro, não vou pegar agora, mas é um livro abençoado. E eu estou acompanhando o Frei Gilson nesses programas. Né? Se eu não me engano, é quarta-feira, 9 horas da noite, ou é sábado. Eu não lembro o dia. Dá uma olhada aí no YouTube que você vai achar. Canção Nova Play, Canção Nova, programa Som do Monte. Ok? Informações a mais, né? Na confissão, é obrigatório dizer quais pecados mortais cometeu, os pecados que você cometeu, que eu cometi, o número de vezes que cometemos os mesmos pecados, né? Sem explicar o pecado, não precisa ficar explicando. Eu roubei, pronto. Se o padre perguntar por que você roubou, você explica, tá? Roubei 3 vezes. Se for uma coisa grave, você fala, ó, roubei o dinheiro do hospital, roubei o dinheiro da comida do asilo. Aí os velhinhos morreram de fome. Olha que trágico, né? Que triste. Por exemplo, no início eu digo,
Padre, desse jeito mesmo, ó, padre, eu peço perdão porque eu pequei. 5 vezes faltei à missa domingo. 10 vezes pequei contra a castidade. Nesse tem que explicar, tá? A castidade tem que explicar. 5 vezes masturbação, 3 vezes olhares obsceno, 2 vezes passei a mão na mulher, a mulher não gostou. Se somarmos tudo, encontraremos o valor inicial, que é 10 vezes pecamos contra a castidade. Se, na minha opinião, e na opinião de alguns padres, que eu disse, né, lá da primeira aula, vê lá, Padre Gabriel Vilaverde, Padre Leonardo, Padre Paulo Ricardo, a melhor opção é confessar ao padre os pecados veniais também. No testemunho do confessor de Santa Teresinha do Menino Jesus, ele afirma que desde a tenra infância, desde pequenininha, ela nunca cometeu um pecado mortal. Ou seja, Santa Teresinha tinha confessado os pecados leves ou veniais. Então, o confessor de Santa Teresinha, o padre, fala assim, nossa, ela nunca cometeu um pecado mortal. A menina santa morreu jovem, né? Mas ela confessava os pecados leves ou veniais. Se ela confessava, eu te pergunto, né? Por que nós não podemos confessar os pecados veniais também? Letra D. Uma das orações de ato de contrição que podemos rezar no momento da confissão com o padre é: meu Jesus, crucificado por minha culpa, estou muito arrependido por ter pecado, pois ofendi a vós que sois tão bom e mereci ser castigado nesse mundo e no outro. Mas te prometo, Senhor, nunca mais pecar. Amém. Se você for confessar, essa é uma das fórmulas. O padre vai falar, reze agora o ato de contrição. Se você não confessa há muito tempo, bota essa coisa aí no celular e na hora lá que o padre mandar ato de contrição, ou você anota num papel, ou digita, não sei. Leva essa fórmula e fala, porque ele vai te cobrar, tá bom? Vamos lá. 4º ponto, ato de contrição perfeito. Ato de contrição perfeito. Olha, tem uma coisa também importante que eu esqueci. O pessoal diz que na missa perdoa pecado. Gente, missa, a gente tem um pecado venial ali, tá certo? Você vai se arrepender, vai pedir perdão a Deus. É claro, Deus vai te perdoar, você vai poder comungar. Agora, se aqueles pecados veniais, aqueles pecados leves, persistirem, forem aumentando, então você vai precisar confessar isso, você está me entendendo? O pecado venial, ele não vai te impedir de comungar na missa. Você vai pedir perdão a Deus, vai procurar não fazer mais, tá certo? Porque corre o risco de você cometer um pecado mortal e dizer que vai na missa e lá vai perdoar o pecado mortal. Missa não perdoa pecado mortal, tá legal? Missa, pecado mortal só é perdoado lá com o padre, no sacramento da penitência, na confissão. Ficou claro isso? Então, o pecado venial não vai te impedir de comungar. Você pode comungar. Mas o pecado mortal vai te impedir de comungar. E o pior, vai te impedir de ir para o céu. Então vamos lá, ato de contrição perfeito. Atenção, para receber essa graça, é necessário ter o propósito de ir confessar-se com o padre o mais rápido possível. Gente, ato de contrição perfeito é muito difícil conseguir. Por isso Jesus deixou a confissão. Vamos dar um exemplo? Aquele ladrão lá ao lado da cruz, que o pessoal chama de Dimas, São Dimas, né? Que Jesus fala para ele, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Claro, está ali com Jesus, Jesus perdoou o pecado dele, né? Não precisou nem de um padre, nem de um apóstolo, né? Mas aquele homem se arrependeu. Mas vamos dizer, eu não quero me arrepender. Aí Jesus vai, pega ele da cruz, né? Vamos dizer assim, pega ele à força, eu vou te perdoar, eu vou te levar para o céu comigo. O homem, mas eu não acredito em você, Jesus, eu não quero. Não, mas eu vou levar, você vai ver, nós vamos morrer aqui. Quando a gente tiver lá nossa alma, você vai entender. Gente, isso está errado, isso não acontece. A gente tem que acreditar em Jesus agora. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados aqui em vida. Porque lá depois não tem como mudar de ideia, não. A hora de mudar de ideia, a hora de acreditar em Jesus é aqui e agora. Entendeu? Então vamos seguir aqui. As 5 características de quem está arrependido. Informações a mais, né? Leia o Evangelho de Lucas,
23, 39 a 43. Vai estar lá. Esse ladrão que eu te falei que é perdoado, depois você lê, pega com calma, né? O ladrão perdoado por Jesus. Tá? Então vamos lá. 5 características de quem está arrependido. A dor de ter pecado. Tá certo? Então a pessoa detesta o pecado, ela sente, não, eu ofendi a Deus, eu não quero perder a amizade com Jesus. Não é medo, eu vou pro inferno, não. Isso aí não leva ninguém à santidade. Não faz a vida interior crescer. Medo não faz isso. Até milagre que a gente vê, não faz isso. É o amor, é joelho no chão, é jejum, é mortificação, é sacramento, é igreja, é missão. É isso que faz o amor crescer. É se doar pelo irmão. Segundo ponto, o arrependimento tem que ser verdadeiro, viu? Chegar lá, derramar lágrimas, sabe? Mas nem sempre você vai derramar lágrimas. Nem sempre você vai chorar. Mas precisa se arrepender, porque Deus vai olhar dentro do seu coração. E lá no final você vai prometer, nunca mais, eu prometo, Senhor, nunca mais eu vou pecar. Nunca mais, perante Deus. Mas aí você é fraco, pecador, aí depois peca de novo. Mas aquele propósito que você fez naquela hora foi firme. A cada dia basta o seu cuidado. Os propósitos têm que ser agora. Amanhã a Deus cabe. Eu peço a Deus força para não cair no pecado de novo. Eu peço a graça a Deus e a graça dele agindo em mim muda o meu coração, muda a minha alma e eu não peco mais. Entende como acontece? Porque, como Jesus falou para os apóstolos, né? Lá nessa leitura, porque para vocês, para os homens, é impossível não pecar. Mas para Deus, tudo é possível. Repete comigo. Para Deus, tudo é possível. Terceiro ponto. É um arrependimento sobrenatural. Eu acabei de explicar agora. É a graça de Deus. É Jesus que vive em nós. É o Espírito Santo. Isso é sobrenatural. Não é a razão, o pensamento, a reflexão humana que vai... a ciência, a inteligência que vai provar isso, tá entendendo? É um dado de fé, é sobrenatural. Quarto, o arrependimento tem que ser supremo. Supremo significa esforço máximo, sabe? Esforço máximo para não cair de novo contra o pecado. Como diz São Paulo, vocês não resistiram até o sangue na luta contra o pecado. E na época dele, ele derramou sangue para não negar a Jesus, para não pecar. E muitos santos derramaram o sangue para não pecar. Alguns santos até dizem assim, é melhor morrer do que pecar. É melhor morrer do que pecar. E o último ponto, o arrependimento. Arrependimento universal. O que é isso, universal? Você tem que obedecer todos os 10 mandamentos. Conclusão, decore os 10 mandamentos, certo? Guarde no seu coração. 2, ajude a sua igreja, enquanto você puder, tá bom? Não deixe a confissão para depois. Né? Por exemplo, a gente corta o braço e vai dar ponto. Quebra a perna, engessa. Agora, na hora que peca, falta uma missa domingo, a gente não vai para a confissão. E a nossa alma está doente. E a nossa alma está em perigo. Corra para a confissão, corra. Eu já preciso confessar de novo, já estou fazendo minha lista. Eu aprendi com o Padre Paulo Ricardo, eu vou pecando e vou anotando aqui na lista, ó, no celular, vou anotando. Igual uma lista de compra, porque senão você esquece. A palavra de Deus diz, o justo peca pelo menos 7 vezes por dia. Devemos buscar aumentar a nossa intimidade com Jesus, somente através de muito jejum e oração nós conseguiremos. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo de jejuar, de fazer sua oração, acordar mais cedo. Não tenha medo de Jesus. Ele te ama mais do que você mesmo. Ele quer te levar para o céu. Beleza, a paz de Cristo. Que maravilha, né? Então nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima a gente vai interagir mais, tá certo? Espero que vocês entrem. Mandem a ficha para mim, que está no WhatsApp. Então, para finalizar, eu quero cantar uma música com vocês, O Perdão de Pai. Senhor, eu vim aqui para te pedir perdão.
Não quero mais pecar, nem me afastar de ti. Senhor, aqui estou para recomeçar e seguir confiante, tendo tua graça em mim. Perdão, não confiei em segurar tua mão, não fui perseverante em minha oração, não quis em teu amor me aprofundar, viver em paz, em comunhão, em comunhão. Eu quis seguir sozinho pelo mundo, distante dessa luz que me conduz. Tomar meu rumo não me adiantaria, só tenho vida em ti, Jesus. Senhor, eu sei que às vezes deixei de enxergar o amor que tens por mim, buscando ilusões. Imploro teu carinho, calor e proteção. Mesmo sem merecer, peço o teu perdão. Perdão, não confiei em segurar tua mão, não fui perseverante em minha oração, não quis em teu amor me aprofundar, viver em paz, em comunhão, em comunhão. Eu quis seguir sozinho pelo mundo, distante dessa luz que me conduz. Tomar meu rumo não me adiantaria, só tenho vida em ti, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado aí pela participação. Maravilha, fica com Deus, até semana que vem. Um abraço. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.